De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental, gradativamente está sendo resolvido o problema do abastecimento de água em São Luís. Mas em muitos bairros, seguem as queixas dos moradores. Baldes de água na mão, mangueira puxando água do vizinho ou de poços, fila para conseguir um pouco de água. Esta tem sido a rotina dos últimos dias em São Luís. Os moradores da ilha têm passado por esta aprovação há quase uma semana, com a promessa de ter solucionado em definitivo o problema de abastecimento de água na capital. Segundo a CAEMA, de maneira gradativa, a água está chegando nas torneiras dos mais de 150 bairros da capital que ficaram sem o serviço de abastecimento por causa das obras da adutora Italuís. Aqui está com mais de 6 meses que a água só vem assim, fininha. Aí não sobe para as casas. Onde tem bomba, puxa tudo. Quem não tem condição de ter bomba, aí como é que fica? O engenheiro da CAEMA que disse que ele ia dar uma olhada nessa tubulação aqui, que ele sabe o mapa daqui, né? E esse é um sofrimento. Todo dia tem que estar esticando mangueira, que é do poço. Estas são algumas das muitas reclamações de moradores de São Luís em relação à distribuição de água na capital do Maranhão. Segundo a gestão estadual, o problema adivinha da falta de capacidade da antiga estrutura do Italuís. Agora fica a expectativa de ter um melhor serviço oferecido pela CAEMA. Agora a gente está na expectativa de melhorar, né, com esse trabalho aí que estão fazendo na Italuí, né? Quanto aos dias que o serviço de distribuição de água não foi executado em sua normalidade pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão por causa das obras, os órgãos de defesa do consumidor têm cobrado respostas e ações. O PROCON estadual notificou a CAEMA por causa da situação irregular no abastecimento de água. Já a Defensoria Pública do Estado solicita que a CAEMA realize reparação material pelos dias sem abastecimento de água para todas as residências abastecidas pelo sistema Italuís. A proposta dos defensores públicos é que a reparação se dê por meio de abatimento de valor das contas de água. Ainda sobre os problemas no abastecimento de água em São Luís, restam algumas dúvidas para o consumidor. Como fica a questão da cobrança pelo serviço prestado pela CAEMA durante estes dias? E mais, se após todos estes dias a chegada de água ainda não tiver sido normalizada, o que fazer para responder estas e outras questões e dar orientações ao cidadão? Está aqui conosco a presidente adjunta do PROCON Maranhão, Karen Barros. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por ter vindo, né? A gente que agradece. Agora, o PROCON já notificou a CAEMA em relação ao abastecimento de água na capital. A companhia deu alguma posição? Então, a notificação aconteceu ontem e o PROCON Maranhão deu um prazo de 48 horas para a CAEMA e 5 dias para as empresas que compõem o consórcio, né? E para prestarem esclarecimentos sobre essa interrupção, esse problema que aconteceu no sistema da adutora, né? Que aconteceu lá em Peri de Baixo e que afetou toda a capital. Agora vemos sempre o órgão notificando prestadores de serviço. Isso, na prática, representa que benefício para o consumidor? Sim, como a CAEMA é uma prestadora, é uma concessionária e é prestadora de um serviço público essencial, nesse caso a relação de consumo acontece, né? Então deve haver a atuação do PROCON e o PROCON, principalmente nesse caso que está afetando diretamente o consumidor enfim, a essencialidade do serviço, o PROCON está atuando em defesa do consumidor. Então, para isso, a gente está esperando a resposta da CAEMA e das empresas do consórcio para saber o que foi que aconteceu, qual a justificativa para a interrupção do abastecimento e qual a justificativa para que esse caso tenha acontecido, porque a previsão é que já teria voltado desde sábado e aconteceu esse problema, né, como todos nós sabemos, então a gente está esperando a resposta das empresas e da CAEMA formalmente para compor o processo que foi aberto para esse caso. Agora tem o problema, por exemplo, de consumidor que passou um ano sem ver uma gota d'água na torneira, mas a conta continua chegando. O que é que tem que ser feito nesse caso? Nesses casos, assim, independentemente do que aconteceu agora com a adutora, né, se o consumidor ele estava há mais de um ano sem abastecimento, é importante que ele formalize a reclamação no PROCON para que a gente analise o caso e notifique a empresa. Se a gente verificar que realmente houve a falta de abastecimento e o motivo
né, e está vindo conta, a gente precisa notificar a empresa para que a gente solicite o ressarcimento desse consumidor ou a nulidade dessas cobranças. E quais são os documentos que devem ser levados? Nos casos, falando a parte da questão do problema da adutora, porque a questão do problema da adutora, a gente está esperando a resposta da CAEMA e das empresas para que a gente continue o processo. Se o consumidor, antes desse fato que aconteceu na adutora, no sistema Italuís, já tinha problemas de abastecimento, a gente precisa que ele chegue ao PROCON pelos meios virtuais ou pelo meio de atendimento presencial, com os documentos pessoais, RG, CPF, e o documento que comprove aquela conta. No caso, a conta que está vindo, e a gente precisa também saber do relato do que acontece. A gente sabe que alguns bairros estão sem abastecimento e, por exemplo, a exemplo do Sacavenha. O Sacavenha é um bairro que a gente tem muito problema, muita reclamação, e a gente vem notificando a CAEMA para que resolva, e uma das justificativas da CAEMA é que com a nova adutora o abastecimento vai ser restabelecido nesse bairro. Mas as notificações acontecem e os processos correm e decorrem em multas. Agora, vocês estão pedindo que o consumidor seja ressarcido. O que é que a CAEMA já sinalizou nesse sentido? No sentido do problema da adutora, a gente está esperando a resposta da CAEMA. A gente não solicitou diretamente o ressarcimento para os consumidores. O que foi feito foi uma notificação para esclarecer o fato que aconteceu, por que o abastecimento da água ainda não voltou. Agora, o consumidor precisando do PROCON, o PROCON fica onde? O PROCON, a nossa sede fica no São Francisco, bem no retorno, ali na Avenida Colares Moreira. A gente tem várias unidades espalhadas aqui na Ilha de São Luís. Dentre elas, o Viva Cidadão da Beira-Mar, o Viva Cidadão do Shopping da Ilha, o Viva lá no Pátio Norte, em São José de Ribamar. A gente tem também os nossos atendimentos pelos canais virtuais, né, o nosso aplicativo PROCON Maranhão, o site. E a gente também faz atendimentos durante toda a semana e final de semana nas comunidades onde não tem atendimento fixo do PROCON. A gente tem uma unidade móvel. Doutora Karen Barros, muito obrigado pela sua presença aqui no Repórter Maranhão. Nós que agradecemos. E sempre, consumidor que tiver algum problema, tanto com concessionárias ou outros problemas em relação de consumo, o PROCON está aqui para ajudar.